Vamos à leitura de uma questão agora falando sobre conceitos de redes, internet, especificamente sobre computação na nuvem. Vamos à leitura aí da questão. A computação na nuvem permite ao usuário alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real, o que possibilita o ajuste entre as necessidades e os recursos, certo ou errado? Bem, pessoal, primeiro nós vamos ter que entender o que é o conceito de computação na nuvem, que estava citado aí na questão. Aqui eu mostro uma imagem, e eu até quero discutir um pouquinho melhor com vocês sobre essa imagem. Quando a gente fala sobre computação na nuvem, nós temos que imaginar um outro termo que aparece muito nas provas em inglês, chamado Cloud Computing, que é a mesma coisa. Então pode aparecer na prova computação na nuvem ou Cloud Computing. E qual é esse conceito de computação na nuvem? Tu imagina que eu agora mantenho vários programas, recursos e arquivos disponíveis em servidores na internet, que são servidores especialistas para o conceito da computação na nuvem. Quer dizer, então tu imagina que na minha empresa eu não mantenho mais os programas instalados, os aplicativos, as aplicações instaladas individualmente em cada computador. Eu mantenho essas aplicações, esses arquivos, disponíveis em servidores na internet, que é a própria nuvem. A nuvem nada mais é do que diversos servidores na internet. E aí o que acontece? Quando cada um desses computadores, desses dispositivos, desejar acessar a aplicação, o aplicativo, ou os arquivos, ou os recursos, não vai acessar isso dentro do seu próprio armazenamento local. Vai acessar isso através de servidores disponíveis na internet, fazendo com que eu possa acessar os meus arquivos e os programas, por exemplo, da minha empresa, de qualquer computador com conexão com a internet no mundo inteiro. Então eu posso pegar agora e usar qualquer computador com conexão na internet para acessar os meus arquivos lá da minha empresa, os meus aplicativos, a aplicação da empresa, porque isso não está mais instalado individualmente em cada computador na sua parte local. Isso, na verdade, está disponível em servidores da internet. Então, os servidores da internet compõem a própria nuvem. Cloud Computing é o conceito de acessar as aplicações, de deixar instalado tudo nesses servidores, até os arquivos armazenados nesse servidor. E aí, os usuários vão acessando de qualquer computador com conexão na internet esses arquivos, essas aplicações, direto nos servidores, sem a necessidade de manter um armazenamento local para essa operação. Isso é o que a gente chama, então, de computação na nuvem, certo? E aí vem a perguntinha da prova, porque a questão dizia, ó, a computação na nuvem permite ao usuário alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real, o que possibilita o ajuste entre a necessidade e os recursos? Claro que sim. Tu imagina alguém que trabalha na cidade de São Paulo e tem um outro colega de trabalho que trabalha lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse cara que está trabalhando em São Paulo agora disponibiliza um arquivo na nuvem. E aquele cara que está lá em Porto Alegre agora vai poder, em tempo real, acessar esse mesmo arquivo. E os dois vão poder trabalhar de forma colaborativa. Quer dizer, os dois estão acessando o mesmo arquivo que está na nuvem. Isso, com certeza, então, como ele diz ali, ó, permite o usuário alocar recursos de forma dinâmica em tempo real. Dinâmica por quê? Porque agora, como os dados não estão só em cada um dos computadores desse cara lá de Porto Alegre, desse cara de São Paulo, estão sendo acessados esses arquivos nos servidores da internet, na nuvem, os dois acessam em tempo real o mesmo arquivo e começam a manipular esses dados, começam a colaborar e trabalhar com isso em tempo real. Essa é a ideia de dinamismo e também acesso em tempo real. Por isso que eu vou dar certo aqui para essa questão de prova. Computação na nuvem permite, de fato, o usuário alocar recursos de forma dinâmica e em tempo real. Essa é a ideia da nuvem, sem precisar manter individualmente em cada um dos computadores, o que dificultaria o trabalho colaborativo e hoje com a globalização, trabalhar em diversos lugares de, vamos imaginar, uma empresa que tem vários funcionários trabalhando em diferentes partes do mundo inteiro, acessando o mesmo sistema, os mesmos recursos de forma dinâmica e em tempo real, como a questão diz, certo? Não esquece, então, computação na nuvem, um conceito muito importante de ser estudado para as provas de concurso, também chamado de Cloud Computing, como a gente viu aí.
Certo então para essa? Até a próxima questão, bons estudos!